Nesta noite, vamos estar lendo em Salmos 127. Salmo 127, verso 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que a edificam. Só até aqui. Depois lemos mais um pouquinho. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que a edificam. E quando a gente lemos esse texto, e a qual estamos vivendo hoje, quantas famílias, né? Quantas famílias se destruindo, quantas famílias, quantos casais se separando, quantos filhos indo contra os pais, quantos pais indo contra os filhos. Mas aqui, quando eu começo a ler esse Salmo 127, ele deixa algo bem claro para mim e para a sua vida nessa noite. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Então, e a gente sabe que desde Gênesis, a palavra do Senhor vai direcionando homens e mulheres a edificar a sua casa na direção do Senhor. E quando a gente começa a entender um pouquinho mais e a meditar, a buscar um pouco mais de entendimento segundo a palavra nos direciona, a gente vê que de Gênesis a Apocalipse, Deus sempre pede para todas as famílias colocar a sua casa e se firmar nele e crer nele. A gente vê como foi com Adão e Eva, quando eles ali falharam, erraram, o Senhor disse: agora vocês vão trabalhar. Disse para o homem: você vai suar e vai comer do fruto do seu suor. Mas o que eu entendo é que Deus ainda estava com eles. Eles erraram, falharam, mas Deus ali corrige eles e diz: eu vou estar com vocês, vocês vão edificar, vocês vão fazer, vocês vão multiplicar, vocês vão ter filhos, gerações, nações, mas eu vou estar com vocês. A gente também vemos quando o Senhor fala para Noé construir uma arca. Diz: Noé, constrói uma arca. Noé passou muitos anos pregando, ninguém deu crédito, mas a sua casa estava dentro da arca. Muitos não deram crédito, muitos não deram ouvido, mas a família de Noé foi salva. Então eu começo a entender algo que, primeira coisa é entender a situação e aquilo que estamos fazendo dentro dos nossos lares. Em quem estamos confiando e como estamos edificando a nossa casa. Muitos achavam loucura o que Noé estava fazendo, mas a família acreditava. E a família de Noé foi salva. A família de Noé foi salva. E nesses tempos de pandemia, 2 anos de pandemia que passamos, muito pesado, leis rigorosas, travaram tudo, fechou tudo, todo mundo dentro de casa. A família, ela foi meio que obrigada a conviver mais. Se vivia 7, 8,
5 horas por dia juntos, estavam vivendo 24 horas agora. Então, muitos laços entre família foram fortalecidos, mas muitos foi também acabado, por não suportarem. Mas, quando o Senhor, Ele está edificando, e Ele direciona os seus a edificar, Ele controla as emoções, os sentimentos, Ele controla as guerras, as lutas, porque a família não, por mais que queira ser a perfeita, não consegue ser perfeita. Toda família tem um momento ali que um está mais nervoso do que o outro, que um está mais exaltado do que o outro, mas Deus, quando direciona a família, e quando direciona o cabeça da família, consegue lidar com as situações, com os sentimentos, com as guerras internas dentro de sua casa, e apresenta diante do Senhor e pede direção ao Senhor, e assim o Senhor concede e dá certo. Mas hoje vemos que muitos não têm, não buscam a sabedoria, não buscam o entendimento, não buscam a mansidão, mas já está preparado como se estivesse numa guerra. Na primeira exaltação de voz, em vez de acalmar, se exalta também. Então a gente vemos que hoje os nervos do ser humano, das pessoas, está à flor da pele. Está, vamos dizer assim, bem aflorados. Quando um diz A, o outro quer dizer B e C para não ficar para trás. Mas Deus nos conduz e nos diz algo. Se eu estou edificando a casa, se o Senhor edifica a casa, é diferente. O Senhor dá sabedoria para lidar com as situações. O Senhor dá sabedoria para passar as adversidades, para suportar, para quando os ventos virem, a família esteja revestida e não se acabem, não se destruam, porque família é projeto de Deus. E se a sua família está de pé, é por Deus, porque família é projeto de Deus. Aonde o inimigo ele vem tentando acabar, destruir, aonde o inimigo vem tentando impor sentimentos, mágoas, aonde o inimigo vem tentando impor pensamentos ao contrário, dizendo não fale com fulano, não olhe, não pise no mesmo ambiente que ele estiver. Mas nessa noite Deus nos chamou para quebrar protocolo, e Ele vai nos dar sabedoria para ultrapassarmos essas barreiras. O Senhor vai dar discernimento para vencermos esse obstáculo e dizermos: eu e minha família vamos servir e estar na casa do Senhor. Mas a todo momento o inimigo está se levantando e armando ciladas, colocando sentimentos, colocando mágoas, colocando, vamos dizer assim, abrindo feridas que o Senhor já cicatrizou. É porque Ele veio fazer isso mesmo, contenda. Mas se o Senhor está edificando a casa, a história é diferente, o quadro muda. A gente vamos ver mais à frente, quando Deus chamou Abraão levou Ló. Mas chegou um ponto que Abraão estava tão rico, tinha tantos bens, que os bens o gado de Ló e o gado de Abraão já não davam para pastar no mesmo lugar.
Mas ali Deus dá sabedoria a Abraão e Abraão diz: Ló, escolhe um lugar para que não haja contenda, para que não haja briga, para que não haja guerra. Veja só. Aí você vai falar: irmão, não encaixa, o Senhor já está longe. Não, fique comigo nessa noite. Porque quando eu estava estudando esse texto, Deus colocou algo muito forte no meu coração, e eu comecei a entender um pouco sobre a família. Porque todos nós precisamos aprender um pouco mais a lidar com o nosso próximo. Aí o Senhor deu sabedoria a Abraão. Abraão sempre olhando para o céu, mas Ló estava olhando para as coisas, vamos dizer assim, da terra, os bens. Aí ele olhou para um lado, olhou para o outro, viu uma bela campina verde, bonito, um lugar frutífero. Ele disse: eu vou para cá. Aí Abraão disse: tá bom, vá lá, que eu vou para o outro lado. O que o Senhor quer dizer com isso, irmão? Eu quero dizer, quando estamos debaixo da sabedoria de Deus, quando estamos debaixo da direção de Deus, Ele não vai deixar que causamos mais contenda, mas que achamos, e o Senhor Deus nos dá direção para apaziguar situações de guerra. Porque os servos de Abraão e os servos de Ló estavam guerreando entre si, estavam brigando, e aquilo desagradava a Deus. Deus usou o seu servo Abraão e deu a direção, e assim foi. E veja que Abraão, como ele estava olhando para o céu, ele foi pai de uma grande nação. E muitas vezes a gente está que nem Ló, só olhando no momento e querendo alguma vantagem. Vamos mais para frente. Aí quando começamos a entender um pouco o texto a qual acabamos de ler, vimos que quando o Senhor está edificando a casa, é outra história. Ele sempre vai nos dar o entendimento, o discernimento para tomarmos as decisões certas, fazermos as coisas certas no momento certo, e sempre deixando a nossa família no altar. Nunca tirando, nunca dividindo, nunca afastando, mas sempre trazendo para o altar de Deus, para a casa do Senhor, para a presença de Deus. Aí a gente vê que o que adianta, o texto mais à frente vai nos dizer, o que adianta levantar de madrugada, trabalhar o dia, a metade da noite e dormir tarde, se o Senhor não edificar a casa? O que adianta eu trabalhar 24 horas, entenda a expressão, e o Senhor não ser aquele que direciona? O que adianta acordar cedo, dormir tarde, se o Senhor não estiver na direção? O que adianta ter ouro, prata, bens, se Deus não for aquele que está edificando? Então, eu começo a entender algo muito forte. Deus quer prioridade dentro da minha e da sua casa. Deus quer prioridade dentro da minha e da sua família. Deus quer prioridade para fazer, porque família é projeto de Deus. E hoje vemos tudo se invertendo. Hoje vemos tudo mudando. Hoje eu vejo muitas pessoas, não vou banalizar, nem dizer 100%, mas uma grande parte, querendo mudar os conceitos de família, dizendo que tem que ser liberal. Que liberal? Tem que ser como a palavra do Senhor diz, que é homem e mulher. E assim se juntai-vos e multiplicai-vos, crescei-vos juntos. Mas hoje estão querendo inverter esses laços familiares. Hoje em dia o inimigo lança setas e guerras dentro das famílias.
Se o pai está na presença, o filho tem vergonha, não vem, já vai para outra igreja. Às vezes vem o filho, mas o pai não vem. Às vezes vem o esposo e a esposa, mas o filho fica em casa ou vai para outra denominação. A separação que está havendo. Aí muitos dizem que isso é normal, é o tempo, porque jovem é assim mesmo. Não, não é assim. Idosos também, adultos, não tem que ser assim. Porque o Senhor nos chamou para juntar. O Senhor não nos chamou para espalhar. O Senhor não nos chamou para viver 3, 4 numa casa, mas um viver num lugar, outro viver no outro, não ter conversa, não ter diálogo, não ter um momento de almoçar, de jantar, de conversar, não ter um momento de orar, de adorar a Deus dentro do nosso lar, porque lá começa o culto. Antes de você chegar aqui e oferecer o sacrifício a Deus, mas dentro do nosso lar já tem que ter um culto de adoração, um culto de louvor, de gratidão a Deus, um momento de comunhão, para que as barreiras do inimigo caia por terra. E você vai dizer: irmão, como é que o Senhor está dizendo essas coisas? Que a Bíblia conduz, me dirige e diz que eu tenho que fazer isso, pregar não o que eu quero, mas o que a Bíblia me diz. E tenho que viver. É bonito pregar, melhor ainda é viver. Bonito é louvar, melhor ainda é eu viver o que eu louvo. Então, nesses últimos tempos, o Senhor está chamando uma geração para edificar uma casa, não de aparência, não de costumes mundanos, mas conforme a palavra e a direção de Deus. O Senhor está chamando pessoas valentes, que ainda preservam os costumes, que ainda mesmo tudo estando difícil, e ao contrário, mas se levanta, coloca o joelho em terra e diz: meu Deus, eu não aceito essa situação. Muda o contexto, muda a história. Deus resgata os oprimidos, fracos, os cansados, levanta. Deus ainda está chamando a mim e a você para interceder por aquelas famílias que não estão na presença de Deus, e pelas que estão também, porque nós que estamos aqui temos que lutar todos os dias para que não saímos e nenhum dos nossos sejam levados aos costumes mundanos. É uma guerra, é uma luta travada para edificar, para deixar a nossa família no altar de Deus. Então, eu agora começo a ler um pouquinho e entender o que o Senhor está ministrando sobre família no Salmo 127, a partir do versículo. O Senhor vai dizer algo muito forte também em Mateus capítulo 7, vai falar sobre 2 homens. Um que edificou, e a Bíblia diz que ele edificou a sua casa sobre a rocha. Veio vento, veio tempestade, veio chuva, veio muitas coisas, mas ela não foi tirada dali. Ela continuou firmada sobre a rocha. Aí a Bíblia vai dizer de outro que edificou a sua casa sobre a areia. No primeiro vento ela foi embora, na primeira cheia, na primeira chuva ela se foi. Aí a rocha é Cristo, e a palavra é que dá fortalecimento para que nós permanecemos firmados na rocha que é Cristo, para que a minha, a sua casa, para que a minha, a sua família permaneça e continue firmada em Cristo.
Irmão, mas se a minha casa só tem eu, seja forte e corajoso, tenha de bom ânimo, medite na lei do Senhor, na palavra de Deus, de dia e de noite, e não aparte ela da sua casa, nem da sua família, para que te vá bem e prospere em tudo o que faças. De comandar a labrava sobre resta que plove a nasce. Aí eu começo a entender, porque se o Senhor está dizendo para mim, para você, ei, se eu estou edificando, se eu edifico a casa, é diferente, porque estamos cumprindo os preceitos a qual o Senhor nos manda. Edificar a casa do Senhor sobre a sua palavra, sobre a sua palavra. Aí agora o status de família vai um pouco maior, porque todos nós fazemos parte de um corpo, todos nós fazemos parte de um corpo e somos família em Cristo Jesus, não é isso? Ou estou equivocado? Porque todos que estão em Cristo, agora nós somos uma família. Somos a nossa família, a qual o Senhor comprou pelo seu sangue na cruz do Calvário. Todo aquele que nele crê, confessá-lo e praticar a qual o Senhor ordena e diz, faça. Somos irmãos em Cristo Jesus. E como os irmãos, temos que lutar também. Como família de Cristo, temos que lutar para que o inimigo não coloque a semente do mal no coração de um de nós. Para que o inimigo não semeie a maldade dentro de um de nós, para que o inimigo não coloque nada na nossa mente contra nenhum de nós, para não guerrearmos entre si mesmo, porque a guerra não é entre nós, a guerra não é entre nós, a guerra não é entre mim e meu irmão, não, a guerra é contra as hostes espirituais da maldade. A guerra não é aqui dentro, mas a guerra é lá fora contra o inimigo. Enquanto ele tenta nos cegar, temos que ser forte e corajoso e continuar edificando a nossa vida, a nossa família, na rocha que é Cristo. Porque quantas almas lá fora precisando de uma palavra, quantas famílias sendo destruídas lá fora pela droga, pela prostituição, pela criminalidade, pela guerra, pelos vícios da pornografia, da bebida. Quantas famílias sendo destruídas, e eu e você podendo salvar uma, e por muitas vezes nos detemos, muitas vezes nos amedrontamos, muitas vezes pensamos até, Senhor, como eu irei? Como eu vou, Senhor? Eu não tenho coragem nem de dizer que Deus ama. Como eu vou? Me entenda, não é sobre mim, não é sobre você, é sobre Cristo. A palavra do Senhor está na minha e na sua mão, e agora possamos também colocá-la no coração e proclamar as boas novas para alguém que está se perdendo lá fora, alguma família que está se destruindo lá fora. Porque às vezes, não porque quer, mas o inimigo já cegou os olhos, já tapou a visão. Mas nessa noite, eu creio e libero a palavra profética, que mais um povo que não vai parar diante das adversidades, que não vai parar diante das lutas, que não vai parar diante das tempestades, mas vai permanecer chamando o Senhor para edificar, levantar famílias,
famílias e ajudar a resgatar famílias que estão perdidas, que estão abandonadas, que estão cada dia mais se afundando. Nessa noite, entenda, o Senhor já nos ensinou a cuidar e a edificar a nossa família de sangue, de laço sanguíneo, na sua rocha que é Cristo. Agora, Deus está nos ensinando a buscar a família em geral, os daqui, os lá de fora, a todos, para fazer parte de um só corpo, cantar num só coral, adorar um só Deus, louvar, engrandecer, porque o inimigo está saqueando muitas famílias. Quantas famílias se destruindo, quantas famílias se acabando, e por muitas vezes, entenda a expressão, e por muitas vezes a gente diz: é a de fulano, não é a minha, eu vou por aqui. É a de fulano, fulano não tem jeito mesmo não, fulano vai morrer daquele jeito. Tem sim. Eu também até outrora não tinha jeito, mas Deus não deu jeito na minha vida. Então eu acredito que esse propósito, esta campanha que foi colocada, que foi apresentada, que está no altar de Deus, dentro da nossa igreja batista, muitas vidas vão ser transformadas, muitas famílias vão entrar por essas portas. Até famílias, deixa eu liberar uma palavra profética, até famílias que desistiram, até famílias que estão pensando em desistir, até famílias que dizem: meu Deus, acabou tudo, não tem mais jeito. Nesta noite, a minha, a sua oração vai quebrar barreiras. Deus vai levantar os caídos, e muitos vão entrar adorando, engrandecendo e dizendo: Deus foi de encontro a mim, Deus restaurou minha família, Deus mudou a vida de um dos meus. Testemunhos vai ser contado. Alguém vai parar você na rua e vai dizer: ei, irmã, lembra o propósito de oração que a sua igreja entrou? Deus foi de encontro a alguém da minha família e mudou a história. Deus foi lá no presídio, tirou o coração de pedra, colocou de carne e trouxe para a casa do Senhor para adorar. Alguém vai contar um testemunho para você, e você vai entender que verdadeiramente Deus ainda está edificando a você e cuidando dos seus. Você tem a oportunidade da sua adoração, da minha adoração, da sua oração, da minha oração, quebrar as barreiras e Deus concluir a boa obra que começou na minha, na sua vida e na vida dos nossos. E ainda quantas famílias ainda tem um negócio agora de dar um tempo e se separar. Isso é do cão. Dá um tempo, se separa. Eu não amo mais fulano. Passa 20 anos com fulano, aí depois de 20 anos descobre que não ama mais. Isso é conversa de Satanás. Passa 10 anos, agora eu não amo mais, vou deixar. Isso é conversa do inimigo. Ele está querendo destruir a fortaleza que o Senhor construiu na minha casa e na sua casa, separando, dividindo. É isso que Ele quer, é separação, é divisão, é contenda, é fofoca, é mentira, é vícios, é o que Satanás quer implantar dentro das famílias. Mas ainda a igreja está de jejum, ainda a igreja está em oração, ainda tem alguém que está olhando para o céu e está dizendo assim: Senhor, não quero ouro e nem prata, mas eu quero que as correntes, as obras de Satanás sejam desfeitas em nome de Jesus.
Alguém ainda está intercedendo. Ainda alguém quer ver a família unida. Ainda alguém quer, entende isso aqui? Ainda Deus está levantando homens e mulheres corajosas que ainda querem lutar contra as hostes espirituais da maldade. Por mais que a luta e a guerra venha, não saia da presença, não desista da sua família. Por mais que a tempestade se levante, não dê o braço a torcer. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Deus é bom, meus irmãos. Deus é bom. Eu vou ler um pequeno texto aqui, e os irmãos me ajudem. Salmo 128. Salmo 128. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. Meus irmãos, isso é para quem está na presença de Deus. Para quem está na presença de Deus, Deus supre as necessidades da família. Muitas vezes a gente pergunta no nosso coração: Senhor, o que vai ser da minha família hoje, amanhã, depois? Mas Deus, Ele vai cuidar. Se Ele estiver dirigindo os meus passos, os seus passos, se Ele estiver edificando a minha casa, a sua casa, Ele vai cuidar. Ele vai fazer, o milagre vai acontecer. Ultimamente o inimigo tem agido na área financeira de muitas famílias para desestruturar tudo, mas Deus está jogando por terra e a história vai ser mudada. Deus está quebrando essas ciladas de Satanás e a história vai ser mudada, porque o Senhor ainda está edificando a casa. O Senhor ainda está fazendo grandes coisas. O Senhor ainda está encorajando e derramando ousadia para homens valorosos, que não vai deixar a sua casa nas mãos de Satanás. Deus ainda está derramando ousadia e unção para mulheres valorosas, que não vai deixar Satanás entrar em sua casa, porque Deus sempre está nos chamando para lutar contra as hostes. Não é porque vencemos a primeira guerra que a segunda não virá. Não é porque derrubamos um gigante que outro não vai se levantar. Mas se o Senhor estiver edificando a casa, se o Senhor estiver edificando a casa, Ele vai fazer grandes coisas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nesta noite, assim eu encerro a minha pregação. Vou louvar um louvor. E só para concluir, se você tem dúvida, está achando que está trabalhando em vão, você que está na nossa live, está assistindo, você que está aqui, deixe o Senhor edificar a casa. Não queira edificar a casa do seu jeito, não queira edificar a casa da sua forma, não queira fazer as coisas do jeito que você acha. Eu acho que tal coisa vai dar certo. Você não tem que achar nada. Você tem que perguntar a Deus: Senhor,
Me ajuda, me dá sabedoria. Sabedoria. Salomão, ele teve sabedoria. Sabedoria. Muitos intitulam este Salmo 127 a Salomão. Dizem que foi ele que escreveu. E quão grande era a sabedoria daquele homem. Possamos ter mais sabedoria, ouvir mais, falar menos e fazer muito. Porque o inimigo, ele não está brincando. Ele agora está atacando crianças, jovens, adolescentes, cheios da unção. Qual é a vontade do inimigo fazer com esses adolescentes? É tirar, é pôr a frieza, é dizer que não vai mais cultuar, dizer que não vai mais fazer isso. Repreenda todas essas hostes espirituais de dentro da sua vida, da sua casa, e seja canal de bênção para alguma outra família, para algum outro jovem, para algum outro adulto. Às vezes passamos em alguma situação e vemos a casa caindo. A gente diz: essa casa não tem mais jeito. Mas entenda, não diga mais isso. Se você tiver oportunidade, diga: olha, se Jesus edificar a casa, se Ele não edificar a casa, não adianta. Se Ele não edificar a casa, não adianta você acordar de madrugada e dormir tarde. Mas se Ele edificar a casa, a história é diferente. Se Deus não edificar, você pode brigar, fazer o que for, falar, que não vai mudar a história. Mas se Deus edificar a casa, a história muda. As coisas começam a funcionar e dão certo. Então vamos ter sabedoria para liberarmos palavra com autoridade, poder e unção e direção de Deus. Em nome de Jesus. Eu vou louvar nessa noite. Que Deus abençoe. Vamos adorar a Deus. Adore junto comigo. Louve ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, meus irmãos. Deus é bom. Deus é bom, meus irmãos. Deus é bom. Deus está fazendo coisa grande. Nesta noite, Deus está fazendo coisa grande na minha e na sua vida. Deixa eu liberar uma palavra profética. Um novo milagre está surgindo hoje para mim e para você, para mim e para a sua família. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo um rio para me dar a vida. Esse rio que emana lá da cruz, ao lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Esse rio que emana lá da cruz, ao lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui.
teu milagre. Usa-me, eu quero te servir. Usa-me, sou a tua imagem. Usa-me, ó filho de Davi. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia Sobre a sua ser vida. minha morte, Sinto o Espírito mas Santo Jesus te mudou tocando minha sorte. e dizendo para mim, para você, você é um milagre. Sua família, sua casa é um milagre. Cuide do milagre que Deus te entregou. Parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Eu sou um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia impossível, Adore, adore ao Senhor. Adore, sinta a presença. Sinta, sinta. aquilo que Oh, aleluia. parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Glória a Deus. Que coisa linda, meus irmãos. O que parecia impossível, Deus tornou possível. Aí Deus pega e faz um milagre na minha e na sua vida e diz: tome de conta do milagre, cuide do milagre, viva milagre, profetize milagre. Deus hoje, nesta noite, está fazendo milagre. Ele está mudando o pensamento, Ele está mudando o sentimento. Milagres vão acontecer, porque Deus tem cumprido suas promessas no meio da sua igreja. Então, como não confiar? Se prepare para viver coisa nova, se prepare para viver o novo de Deus, se prepare para uma nova história acontecer na minha e na sua vida, porque Deus está renovando, Deus está transformando, Deus está curando feridas que pareciam incurável, porque Ele é Deus. A palavra do Senhor diz que operando Deus, quem impedirá? Ninguém pode agir, ninguém pode impedir quando Deus quer agir. E nessa noite Ele marcou um encontro comigo e com você e diz assim: hoje estou marcando a história, hoje estou preparando o recomeço, hoje estou fazendo milagre. O acontecer, para saber que ainda sou Deus que falo no meio da congregação. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, Pai. Que Deus abençoe.